Senhor, hoje 10 de julho de 2020, estamos aqui para trazer mais uma palavra da parte de Deus. Palavra essa que seja rema para nossas vidas. Palavra como espada que corte dos dois lados, tanto para quem está ministrando, para quem está nos ouvindo. Quero agradecer a Deus, pela vida do nosso pastor presidente, Jair Cavalcante, da CEMIP, Convenção Mundial das Igrejas Pentecostais. Nossa igreja Resgate de Vidas também, o nosso evangelista, o nosso presbítero, o nosso diaconista, os obreiros da casa e todos que nos assistem pelo YouTube. Que Deus continue a derramar graça e bênção sem medida sobre a vida de cada um de vocês. Quero deixar no capítulo 6 de Efésios, no verso de número 1, que diz assim: Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Verso 2: Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3: Para que te vá bem e sirva muito tempo sobre a terra. Verso 4: E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criaram na doutrina e na admoestação do Senhor. Verso 5: Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Verso 6: Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Verso 7: Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Amém, irmão? Quero deixar essa mensagem da parte de Deus. Paulo vem exortando, Ele vem exortando e dizendo: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento como promessa. Que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o mandamento como promessa: o filho honra o pai e a mãe, e tem vida longa sobre a terra. Mas aí no verso 3, ele diz: para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. O filho que obedece a sua mãe e seu pai, que honra, por certo tem uma vida longa, prolongada. Isso é promessa de Deus. Promessa de Deus, ela não é tardia. Pelo contrário, ela cumpre-se no tempo certo, no tempo predeterminado. Se nós fôssemos e atar no nosso coração, no nosso pescoço, as leis do Senhor, por certo nós não erraríamos. Fomos jovens, até porque muitas das pessoas hoje não nasceram no Evangelho, e viveram uma vida distante do Senhor, mas quando se encontrou, precisa voltar e entender que honrar pai e mãe são princípios bíblicos e nós não podemos deixar de honrar o nosso pai e nossa mãe. E aí ele diz também, vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, no verso de número 4. Mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Ou seja, na correção e na doutrina do Senhor. Que nós não venhamos a provocar os nossos filhos, mas não podemos permitir que os nossos filhos façam o que eles querem e nós não venhamos a tomar uma posição de admoestação, de correção do Senhor. A gente admoestar é a gente corrigir os nossos filhos. A gente não provoca ira, porque enquanto estiver debaixo da nossa tutela, até os 18 anos, ou estiver dentro da nossa casa, quem predetermina somos nós. Nós estamos passando muita mão pela cabeça e achando que os filhos, que temos que ser somente amiguinhos, não, nós temos que ser pais, ser mãe dos nossos filhos. Nós precisamos ter, foco em Cristo. A Bíblia diz: sejais meus imitadores como eu fui de Cristo, ou seja, Paulo está falando isso. Ou seja, imitadores do Senhor, que nós não venhamos a passar a mão pela cabeça, mas que nós venhamos a admoestar, a gente venha corrigir, não provocando a ira do nosso filho. Que às vezes tem pais que não são direcionados, não vão para a igreja, quer que seus filhos vão, e às vezes o filho não quer ir e ele obriga, às vezes bate para poder ir para a congregação. Não, nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, para quando grande não se desviar dele. São ensinamentos do Senhor. Os filhos honram o pai e a mãe, e os pais não provocam ira. No verso de número 5, ele diz: Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, como temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo.
vossos servos obedeceis ao Senhor segundo a carne. Que carne é essa? Porque a Bíblia diz: quem é do Espírito entende as coisas do Espírito, mas quem é da carne pende para as coisas da carne. Ele está dizendo aqui: vós obedeceis ao Senhor segundo a carne. Como segundo a carne? Quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. A palavra é espiritual, né? Porque se nós temos um Senhor na carne, nós somos obrigados a fazer. Mas como temos um Senhor no Espírito, precisamos obedecer sem dor, sem precisar que esse Senhor nos obrigue, sem precisar que esse Senhor faça, né, o que é devido ele fazer na carne, a qual a lei dos homens lhe autoriza, né, a tratá-lo de forma como servo. Ou seja, Jesus trazendo uma contextualização desse tipo, ele disse: qual é o Senhor que, chegando nos seus afazeres, né, senta na mesa para jantar, e o seu servo senta junto, mesmo passando o dia nos seus afazeres? Nenhum Senhor faria isso, só se fosse muito amigo dos seus servos. Mas primeiro serve-se ao seu Senhor, para depois que o servo venha e sente e almoce. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? A honra ao seu Senhor era por obrigação na carne o servo servir ao Senhor. Hoje não é obrigação dentro da palavra. Isso é uma obediência da própria palavra. Porque você vai ver no texto, não, verso 6, não servindo à vista como para agradar aos homens. Ou seja, quando o Senhor está, eu sirvo ao Senhor porque Ele está vendo eu servir. Quando o Senhor não está, eu faço da forma e ainda faço mal feito. Aí Paulo está dizendo: mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, qual é a vontade de Deus? Seja ela boa, perfeita e agradável. Essas são as vontades de Deus: boa, perfeita e agradável. No verso 7 ele diz: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. A gente precisa servir não porque eu sirvo a você. Eu tenho um pastor sobre mim e eu sirvo a ele não somente porque ele é um homem de Deus, mas porque eu sou obediente à palavra, pelo temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente segue os estatutos e mandamentos do Senhor, eles não se tornam pesados. Porque o que é que Paulo está dizendo aqui? Vós, filhos, né, obedecei aos vossos pais. Então, como você quer que seus filhos te obedeçam, você precisa, dentro da perspectiva da palavra, obedecer aos seus senhores. Vós, pais, não suscitei as iras dos vossos filhos, antes eu admoestei, ou seja, corrigi-lo. É isso que a palavra está nos dizendo. Então, se a gente anda segundo o curso de Cristo, segundo o curso da palavra, a gente vai ter uma vida próspera, uma vida plena e uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, né, segundo a carne, com temor e tremor. Ou seja, nós precisamos servir aos nossos senhores, aqueles que estão sobre nós, né? Aqueles que estão no patamar maior. Porque mesmo sendo pastor, eu sou servo. Nós somos servos, né? Se o próprio Jesus de Nazaré, ele se abaixou e ele lavou os pés dos discípulos, e isso não foi desonra para ele, quem sou eu? Que não faça, quem é você que não faça algo para o Senhor? Fazer algo para o Senhor e não para os homens é motivo de honra. É motivo de alegria, é motivo de dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me dando esta oportunidade, né? Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa e ela estava me dizendo que congregava em um certo determinado lugar e ela sofreu muito nesse determinado lugar, e ela saiu e agora está no nosso ministério e disse que pelo menos ela se sente honrada por isso. Ela se sente honrada não porque está no nosso ministério, é porque a gente precisa dar honra a quem merece honra, porque a gente precisa abraçar quem precisa ser abraçado, a gente precisa reverenciar quem precisa ser reverenciado. Apesar de ser servo, nós sendo servos, nós precisamos tratar o outro com empatia. Faça com o outro aquilo que você quer que seja feito com você. É isso que nós precisamos, é nos colocar no lugar do outro e dizer: não, eu preciso ajudar para ser ajudado. Eu preciso amar para ser amado. Eu preciso plantar para eu colher.
Eu preciso plantar algo bom para que eu receba algo bom. Às vezes nós não fazemos isso acreditando que o homem não vai nos dar paga, mas a nossa paga vem de Deus. Deus é que nos dá essa condição de dizer: eu sou o Deus abençoador, né? Quando ele fala da parábola do semeador, o semeador ele semeia numa terra boa e depois multiplica 30, 60, 90 a 100, ou seja, se planta 2 sementes, mas se colhe muitas e muitas frutas. No terreno do Senhor é assim. Nós plantamos pouco e semeamos muito, mas que a partir de hoje nós venhamos plantar muito e agora colher muito mais daquilo que o Senhor tem para nos dar, muito mais do que aquilo que nós plantamos, porque o Senhor ele tem para mim, para você, algo muito maior do que você pensa, que você imagina. Então assim, instruir nossos filhos, instruir os nossos pais, instruir também os servos, instruir todos aqueles que não façam somente por aparência, mas faça como se fosse para o Senhor. Essa é uma diferença do que serve, né? Que a Bíblia diz: naquele dia haverá a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Porque se eu sirvo somente de aparência, eu recebo a minha honra de aparência. Mas se eu sirvo para o Senhor, a minha honra estará guardada. Porque por certo o Senhor já nos tem gravado na palma da tua mão. Que Deus abençoe Cristo Jesus, né? Ficamos por aqui. Na próxima semana estaremos gravando mais um vídeo, um áudio para a edificação da igreja. Em nome de Jesus.